Muito bem. É, Conversar aqui um pouco com vocês sobre a magia Xoroquê. Ela é uma magia muito poderosa, ela é uma magia muito forte, muito intensa. Também de solução muito parecida com os efeitos da magia do fogo, né? Existem algumas magias que elas são genéricas, elas servem para tudo, como a magia do fogo, a magia dos elementais, a magia divina dos elementais, a magia divina do fogo, conhecida também como magia divina das velas. Outros chamam de magia divina das chamas sagradas, enfim, a magia do fogo, a magia dos elementais, a magia Xoroquê, elas são três magias que servem para tudo, então a diferença são as ferramentas, os caminhos que elas usam para resolver as coisas, né? Então na magia do fogo a magia do fogo vai trabalhar muito a questão das crenças da pessoa, transmutando as crenças para chegar ao objetivo. A magia dos elementais, ela vai trabalhar muito a essência divina da pessoa, vai conectando a pessoa ao Deus interior dela, e depois conectando ao Deus interior das outras coisas. Esse é o caminho. E a magia Xoroquê, ela trabalha equilibrando o sagrado masculino e o sagrado feminino, o Yin e o Yang, o emocional e o racional. Ela vai trabalhando esses aspectos. Então elas servem para tudo, mas os caminhos que elas usam são outros caminhos, que são caminhos de cada um tem o seu. Outra coisa muito interessante também que eu vejo é os tronos, porque nos tronos da geração masculino e feminino, no masculino você tem Iroko, e no feminino da geração você tem Tarimã. Iroko, tem até aquele ponto, né, que diz: Iroko da sombra para filho deitar, Iroko dá fruto para filho comer, Iroko dá força para filho lutar, Iroko dá arma para filho vencer. E o Iroko, ele é um provedor, ele é um orixá provedor, ele é de direita e de esquerda, por isso ele está no meio do trono. São os orixás Xoroquês, os orixás da magia Xoroquê, eles são os orixás direita e esquerda, eles vivem no meio do trono, não é em cima, não é embaixo, é no meio do trono. Então eles pegam a esquerda e a direita. E Iroko trabalha nessa frequência da provisão infinita, e Tarimã trabalha também na frequência da provisão infinita, mas na provisão no sentido geratriz. Ela provê aquilo que você ainda não começou. Então você quer começar um projeto, por exemplo, será que eu vou ter pernas para fazer isso? Então a Tarimã, ela fornece a certeza e a garantia de que se você começar aquilo, ela te manda, ela te banca. Enquanto o Iroko, ele dá enquanto você já está agindo, ele provê aquele que já está executando. Tarimã, ela prepara para aquele que ainda nem começou, como ela se desse um crédito para a pessoa. E Tarimã é representada também por uma sereia, né? A sereia Tarimã, que é um orixá, na verdade. Ela é muito parecida com Iemanjá, só que metade do corpo dela realmente é uma sereia quando ela se faz visível, quando quer se fazer visível, porque todo orixá, na verdade, é uma energia, né? Não tem cabeça, não tem tronco, não tem membro, que eles escolhem uma maneira de aparecer conforme os nossos arquétipos interiores. Nos tronos do conhecimento nós temos o Xóssi Xoroquê e o San Inaê. O Xóssi Xoroquê no masculino do trono do conhecimento, o San Inaê no feminino do trono do conhecimento. O San Inaê, ela cuida das ervas aquáticas, e o Xóssi Xoroquê, ele é metade caboclo, metade Exu, né? É aquele que trabalha o equilíbrio da força da cura, da força da provisão também. O Xóssi é provedor, e o equilíbrio do conhecimento, porque a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então o Xoroquê traz o segredo do limiar entre o veneno e o antídoto, o veneno e o remédio.
No trono da fé masculino nós temos a Irá, e no trono feminino nós temos Elá. Elá, ela cuida do equilíbrio do tempo, tanto o tempo do homem quanto do tempo de Deus, e que é o Kairos, né, o tempo de Deus, quanto o Airá, ele cuida da divisão entre o que é justo e o que é vingança. Alguns dizem que é uma mistura de Xangô com Oxalá, né? Mas não, é que ele ao mesmo tempo que ele traz a energia da fé, ele traz a energia da justiça. Por isso ele faz esse limiar, né, entre justiça e vingança. Ele traz a força do meio. E como eu já falei, Elá cuida da questão dos tempos, né? Lei Ogum, Choroquê no masculino da lei, e Obá no feminino da lei. Ogum Choroquê traz a força da lei, mas qual a diferença entre o que é certo e o que é errado? Porque há leis que são erradas e há leis que são injustas. Então o Ogum Choroquê, ele traz a sabedoria para saber dividir o princípio e a essência das leis, qual a lei que é injusta, qual a lei que é justa, o que fazer diante disso, o que numa época é legal, o que numa época é ilegal. É o Ogum Choroquê que cuida dessas nuances nos mundos todos, físicos e dimensionais, etc., e paralelos. E Obá, a mesma coisa, só que ela trabalha numa frequência feminina, trabalhando inclusive as leis internas, as leis da alma, né? Como eu faço a minha verdade ser lei, porque o que você crê é a sua verdade. Então, como você faz a sua verdade ser lei a partir das suas crenças, sem interferir no seu propósito missionário? Essa resposta, essa energia, essa essência, quem traz é o Obá. Masculino da justiça, nós temos o Si. O feminino da justiça, dos Choroquês, né? Nós trazemos Iá. Iá quer dizer a grande mãe, né? Então, qual a função da grande mãe? É ensinar pelo que é certo. E o que é certo? Será que tudo que é certo é justo? Então, entre o certo e o justo, a grande mãe cuida, Iá. E ela sempre trabalha a questão da tese, antítese e síntese. Ela sempre traz isso. O Si também. Só que o Si está muito ligado ao fogo e à justiça. Então, ele enquanto Iá trabalha mais a questão da justiça, todas essas questões que eu falei dela aqui, no emocional, o Si trabalha essas mesmas questões que Iá trabalha, só que no racional. Ele trabalha mais a questão do intelecto. E evolução, masculino da evolução, nós temos a Baluaê, feminino da evolução e a Mioxorangá. A Baluaê é, junto com o Molu ali, o deus da peste. Só que peste? Entendeu? Na verdade, ele trabalha as toxinas, ele trabalha para evitar que as toxinas da mente humana impregnem os mundos. Porque a nossa mente, ela cria uma série de realidades, e essas realidades, muitas vezes, elas se tornam materializações muito boas, mas às vezes materializações muito ruins. E antes de alguma coisa se materializar, se aquilo for ruim, ela se torna um miasma. E o Abaloá, ele trabalha nessa questão de pegar os miasmas e transmutar em luz, antes que virem desgraça. Então, quando a desgraça se materializa nesse mundo, é que a pessoa não chamou a Baloaê para fazer o devido trabalho. E, consequentemente, não chamou a feiticeira, Iami Oxorongá, que corresponde, junto com a Baloaê, nesta mesma finalidade, nesta mesma frequência, mas ela trabalha muito os mundos espirituais, muito a questão da sua relação, o que você fica fazendo, os registros acásticos do que você fez, das toxinas que você lançou no mundo em vidas passadas, ainda não se materializou, porque você lançou aquelas toxinas psíquicas no plano físico, mas você já não está mais no plano físico, e aquelas toxinas ficam intoxicando o mundo que você estava. Como é que faz? Aquilo vai te pegar perante a lei do retorno? Como é que aquilo vai fazer com você? Então ela vai cuidar para que isso ocorra
em parceria com os orixás da justiça, se aquilo vem para você ou não vem. Você tem que reencarnar de novo no meio daquela cultura que você impregnou, vamos supor, você fosse uma pessoa muito racista e defendesse que o branco é superior ao negro, por exemplo. Você intoxicou a sua realidade. Você desencarna. No plano espiritual, você vai continuar criando essas toxinas psíquicas, só que um dia você vai reencarnar. Você vai reencarnar onde? Nesse mesmo ambiente que você intoxicou, para que você karmicamente depure isso. Você vai reencarnar no intuito de pagar por aquilo, ou no intuito de passar por aquilo na sofreguidão, ou no intuito de passar por aquilo como uma pessoa que veio consertar aquilo. Tá, mas aí você reencarna como um missionário para consertar aquilo. E as porcarias que você deixou no plano espiritual? Você puxa para o plano físico ou espera desencarnar para resolver isso lá no plano espiritual? Então, você entendeu que a Amio Choronga ela tem toda uma ciência para trabalhar junto com os senhores do karma? Nisso aí, então é essa a finalidade de Amio Choronga. E o trono masculino do amor, temos Oxum Maré, como um Choroquê do trono masculino do amor, e Oxum Ipondá no trono feminino do amor, na frequência Choroquê. Que amor Oxum Maré trabalha? Que amor? O amor pessoal, só que do lado mais racional, no sentido assim, como eu posso usar esse meu amor próprio nos assuntos, por exemplo, mais racionais, na política, no sustento da família, na educação dos filhos, no exercer da sua profissão, na sua filosofia, nas suas ideologias. E Oxum Ipondá, ela usa muito isso na frequência feminina, como eu trabalho isso no emocional, como eu trabalho isso no meu dia a dia, como eu me relaciono com o meu amor próprio em relação a mim e as cobranças do mundo, e as minhas cobranças, e as minhas neuroses. Eu me cobro porque eu me amo ou porque eu não aprendi a me amar? Por que essa neurose? Essa neurose é porque eu me amo demais e o meu amor está na dosagem errada por mim próprio ou está de menos por mim próprio? Como trabalhar tudo isso? E aí vem Oxum Ipondá, trabalhar essa guerra interna do amor próprio pelo emocional. Então é isso, gente. Assim são os orixás choroquês, que têm grande atuação e grande papel também na vida física, também na sua vida prática, para solucionar uma série de situações. Então, eu deixo aqui essas informações e espero que vocês continuem com a gente no curso de Magia Divina Choroquê. Qualquer dúvida, entre em contato pelo DDD 11, telefone 96551-9042. DDD 11, telefone 96551-9042. Namastê.